VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Visão Net, conectada ao seu mundo. Prímula, o shopping da limpeza. Bom, pessoal, mais uma vez trouxemos aqui o senhor José Carlos de Carvalho, secretário de Educação aqui do município, para falar um pouquinho aí da volta às aulas. A volta às aulas é muito simples, mas a volta às aulas vai envolver muitas outras situações aí, né, senhor José Carlos? Por causa do quê? Por causa da pandemia, que não tem jeito, atrapalha desde as crianças até lá os idosos, ela vem trazendo sérios problemas aí. E volta às aulas, fala em aglomeração. Como que vai ser essa situação a partir do próximo dia 9 de agosto? É isso? Boa tarde para o senhor, obrigado por atender a nossa solicitação. Boa tarde a todos. José, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui à frente desse canal de comunicação e ter a oportunidade de esclarecer, tirar dúvidas, né, apresentar como estamos nos preparando e o melhor preparados, porque agora nós estamos fazendo o chamado o pente fino, né, o ajuste final de tudo isso. Como você falava, volta às aulas é simples, eu diria, é simples, porque é o que sabemos fazer. Por outro lado, não é tão simples, tem toda essa complexidade, principalmente neste momento de pandemia. Esse é o grande desafio. Estamos preocupados no sentido de que façamos a melhor forma possível o que nós temos que fazer. E a volta às aulas, ela passa por uma série de questões, aglomerações, enfim, e tudo mais. Como conduzir, como receber essas crianças. Hoje nós temos uma preocupação muito grande com seres humanos que estão envolvidos nesse processo. Eu sempre digo que neste primeiro momento, é claro que nós estamos preocupados com a defasagem da aprendizagem. Eu estou preocupado, a equipe está preocupada, nós devemos estar preocupados sim, mas num primeiro momento a nossa preocupação é resgatar essas pessoas envolvidas no processo, alunos, professores, os demais servidores e a própria família, porque há um conjunto de questões que preocupam. O pai vai se preocupar, o professor vai se preocupar, enfim, são uma série de questões. O que fazemos? O que estamos fazendo, né? Desde protocolo, desde planejamento, organização das salas de aula, retomadas. Nós tivemos oportunidade ali pelo mês de maio de fazer um ensaio de volta às aulas, tivemos que voltar atrás, recomeçar por uma questão de demanda do município, de fortalecimento de casos de Covid e tudo mais, e preocupação dos professores, enfim, diante de tudo isso nós voltamos. E também naquele momento nós já tínhamos um protocolo que ele foi atualizado, ele tem todo, né, nós temos aí todo um comitê que nos assessora, que nos dá um amparo, nós temos a vigilância sanitária no dia a dia, e para que nós possamos fazer a forma mais correta possível, porque nós estamos trabalhando com vidas, nós estamos trabalhando com pessoas, seres humanos que estão voltando. Mas estamos confiantes, o importante é isso, estamos confiantes, seguros, até no sentido de que a segurança tanto que se tiver uma necessidade de alguma questão de voltar e repensar, porque nós vamos repensar, tanto que a primeira turma que vai voltar, ela terá um prazo ali, um tempo, para que o próprio comitê, para que a própria equipe, para que todos nós possamos, está dando certo, então nós vamos para um avanço mais. Uma pergunta que foi feita insistentemente lá na audiência pública, lá na Câmara. Certo. A vacinação está aí, já são, na verdade, são bastante pessoas já vacinadas, mas com a primeira dose. Certo. E nesse meio também são vários os professores também que não foram vacinados com a segunda dose ainda. E eles vão estar convivendo com pessoas, e como todos nós aprendemos aí, sabemos,
o coronavírus não diz assim, você, não, eu estou com coronavírus. Muitas vezes nem a pessoa não sabe. Como que vai ser para essas professores, enfim, que ainda não tomaram a segunda dose e certamente estarão sendo colocados em risco? Bom, primeiro assim, nós vamos começar com pouca gente dentro das unidades escolares. Pouca gente, no sentido, tanto que no dia 9 nós começamos apenas com os alunos de 4º e 5º ano, daí também o EJA, pensando também na volta. Nós vamos ter 15 dias com essas turmas. 15 dias para verificarmos a forma como isso vai acontecer. O número será reduzido de pessoas dentro da escola, porque já de antemão nós vamos começar com 50%. Já de antemão vamos começar com 50%. E outra questão importante, quando nós voltamos para as referenciais lá atrás dos retornos, que era contraturno, de reforço, aquela questão que a gente fazia com os alunos, lá atrás equiparamos, a ideia era um protocolo já estabelecido de procedimentos, desde a entrada, aferir temperatura, álcool gel disponível e tal. E lamentável que, quando se trata, eu disse para os vereadores e repeti com toda a nossa equipe que teve treinamento semana passada, que um protocolo a gente encontra facilmente na internet. É só adaptar, que eles são mais ou menos prontos. O grande desafio do protocolo é fazer com que as pessoas sigam a rotina do protocolo. O protocolo só funcionará se houver rotina. A rotina de aferir temperatura, seja 1, 10, 20 vezes entrou, vai aferir a temperatura para um controle. Álcool gel, qualquer ação, qualquer contato, qualquer manuseio de um papel que passou de uma pessoa para outra, álcool gel, se não tem possibilidade de ir para um banheiro. Repetir. Tanto que alguém me perguntou, mas tudo de novo e muito provavelmente tudo de novo em outros momentos, para que a gente possa garantir às pessoas, e que mesmo depois, na segunda dose, né, pensando hoje na sua pergunta, a grande maioria, quase que 100%, só está com a primeira dose. Então, nós vamos ter um grupo grande que, pelos nossos levantamentos, juntamente com a equipe de vacinação, no mês de setembro, quase que 100% da equipe estará com a segunda dose, pela programação que nós mais ou menos temos dados para isso. Lá por setembro que nós vamos começar a ter todos os alunos em sala de aula. A partir do final de setembro, todos, das turmas, digamos, de todas as representações, de primeiro ao 5º ano e, na sequência, também alguns da educação da pré-escola. Então, o que nós vamos fazer? Insistir, porque o número vai ser reduzido, sempre 50%, máximo 50%, insistir no distanciamento, insistir nos procedimentos, repetir, cobrar e vigiar. Eu disse nas formações semana passada, para os professores e para os servidores num todo, e mesmo a equipe terceirizada, que assim como a vigilância nos deu orientação, ela terá as portas abertas, e os comitês, as organizações, enfim, e tudo mais, disse aos vereadores, e, enfim, visitem as nossas unidades escolares, para que a gente possa saber que nós precisamos cuidar, e que se as coisas não estiverem bem, vamos corrigir. Então, nós temos cobrado muito dos professores, que não tenham medo, mas desde que leve a sério aquilo que é proposto. Fazer bem feito os procedimentos protocolares de segurança. Este é um dos problemas, como o senhor falou, fazer com que as pessoas sigam. Nesse período, como o senhor falou aí, que seria uma experiência aí no mês de maio, acho que isso, chegou até nós aqui uma denúncia que no Telêmaco Carneiro não havia, os medidores de temperatura não estavam sendo medidos, a temperatura. Nós repassamos para a vigilância sanitária, a vigilância foi fazer o trabalho dela. Não sei se havia ou não havia, mas a denúncia e era de fonte, como se diz aí, quente. Certo. Não tinha como... Senhor José, o que eu digo é o seguinte, isso já veio para mim, a própria vigilância
me contatou a respeito disso e disse, olha, nós vamos para a escola. Até eu brinquei com a chefe da vigilância. Não foi ainda, né? Eu falei, vocês têm que fazer. E disse para todas as equipes, reforçamos, nesse período, até tem um ofício que eu fiz para as direções todas, eu insisti, não tem acordo algum para hipotética mais ou menos de fazer mais ou menos o procedimento. Não tem acordo. Tanto que lá atrás nós havíamos sugerido que fizesse, por uma questão de saber como estavam as coisas, que fizesse uma planilha anotando. Aferir e fazer uma planilha anotando. Então, a professora A entrou na escola de manhã, estava com a temperatura 36,5. Ela voltou depois do almoço, anota de novo. Anota. Nós estamos no momento que é de controle. Então, nós insistimos nisso e digo assim, ó, sem medo, cobrem, vigiem, que os próprios professores se cobrem entre si. Eu insisti semana passada com os professores, não adianta, nós fazemos treinamento, se você não cuida de você e você não cuida do seu colega. E se o seu colega não cumpre o protocolo, você tem a obrigação de dizer para o seu colega que ele está faltando com respeito à unidade escolar. E disse também, falei para os vereadores, essa questão veio para mim, eu falei para os vereadores, já disse para as diretoras, se vier responsabilidade, vocês vão ter que responder. É claro que isso vai, a secretaria é responsável, não eximindo de responsabilidade. As pessoas precisam. Então, isso veio, a vigilância trouxe para mim essa informação que ia averiguar. Falei, assim que tiver alguma informação, me passe, enfim, essas questões. Eu nem fiquei esperando o resultado. Eu fui cobrar das minhas professoras, diretoras, que não tem acordo para fazer mais ou menos. Tem que ser feito com bastante rigor. Porque nós precisamos garantir segurança. Então, eu peço aos professores, eu peço aos pais que insistam com seus filhos. Eu peço aos nossos professores, mais uma vez, que insistam entre vocês, que a sua temperatura seja conferida na entrada, que qualquer sinal de qualquer alteração de saúde, qualquer sinal que nós conhecemos todos, né, as corizas, etc., as dores disso, não é a gripe, pode até ser, mas até que prova o contrário, você está proibido de entrar na escola. Isso nós dissemos semana passada para os professores. Porque se nós não tivermos essa postura de cuidar, de achar que pode ser tarde. Nós podemos criar um foco de contágio, nós podemos ter uma série de problemas aí. Então, é assim, José, é preocupante, é triste que isso tenha acontecido e não coloco em dúvida se é fato ou não é fato. Eu nem fui perguntar para a diretora, eu simplesmente nós perguntamos. A divisão de ensino, veja com a diretora por que não está sendo feito isso. Nós não vamos discutir se está ou se não está. E a partir de agora, você, além de ter que fazer, eu quero relatório. Então, todas as escolas obrigatoriamente terão que fazer dos seus colaboradores, dos seus servidores, ou melhor, professores, enfim, todos que fazem parte, cada entrada na escola terá que medir a temperatura. Mudando, no transporte escolar, vai ter algum monitor ou só o motorista será o responsável pelos procedimentos? Num primeiro momento, nós estamos trabalhando só com o motorista. Em relação ao Estado, ainda tem uma demanda, o Estado chegou a propor um monitor aluno. Do ponto de vista de alguns aspectos, nós não concordamos, porque nós estaríamos colocando um adolescente, cuidando de adolescente, eu estaria colocando mais uma pessoa dentro do veículo, então são agravantes que a gente não gostaria que tivesse. Entendo que há uma série de questões que a gente está verificando. Nós antes não íamos fazer a firme temperatura na entrada do ônibus. A vigilância havia acordado isso comigo. Que não achava que não funcionaria e tal, ok. Mas neste momento a vigilância chegou para nós e disse, vocês precisam fazer. Ok? Então, como isso a gente não compra, eu tenho uma licitação encaminhada, novamente foi inserido. Então, nesse primeiro momento não terá, mas nos próximos dias aí nós fecharemos essa licitação em caráter de urgência e teremos também esse processo de aferir temperatura na entrada dos ônibus também. Mas nós não vamos colocar monitor neste primeiro momento, José.
Agora, e se não funcionar? Aí nós vamos ter que achar a saída. Pensar no monitor, mas num primeiro momento não. O grande problema que nós falamos até com o prefeito na última entrevista, por quê? Porque talvez para a criança não tenha problema aí o Covid, mas o grande problema é ele levar para casa, para os pais, para os tios, para os avós, enfim, para a família. Esse seria, né, o maior problema. Sim, é uma preocupação muito grande. Algumas das questões, por exemplo, que eu solicitei com os motoristas, e eu sei que, e aí para resolver isso nós precisamos, além da nossa fala, que os primeiros dias de aula que as crianças tiveram nas escolas, é muito mais em âmbito de conscientização dos procedimentos, de evitar aglomeração, de evitar contato físico, de evitar uma série de coisas e, acima de tudo, de manuseio de máscara, enfim. São todos esses detalhes que a gente vai ter que repetir. É o aprender na repetição neste momento. Uma das questões que eu insisti com os motoristas, que primeiro os bancos serão demarcados dentro de um parâmetro que estabeleça distanciamento, que não haja os contatos e tudo mais, e que o ônibus não estará em movimento enquanto tiver aluno em pé e fora dos lugares estabelecidos. Beleza, mas se nós vamos ter que ficar parados, lógico, nós vamos ter que tomar providência com a família, nós vamos ter que tomar providência com o aluno, porque neste momento nós precisamos de uma força-tarefa de todos os envolvidos, alunos, que os pais nos ajudem nesse processo de conscientização, para que as crianças nos ajudem muito no processo de transporte. Há um pedido que nós fazemos e o termo que estará sendo agora vinculado com as famílias, quando enviar o filho para a escola, insisto, por favor, confira a temperatura do seu filho antes de sair de casa. Então, se ele estiver acima do limite dos 37,4, se eu não estou equivocado, 5, que ele não vá para a escola. Então, passou dos 37, é melhor ficar em casa, é melhor não expor a criança ao grupo e tudo mais, averiguar. Voltou ao normal, dia seguinte vai para a escola e tudo mais. A gente pede esse apoio também, porque a escola não vai resolver isso sozinha. Assim como a escola precisa cuidar, a escola também precisa cuidar dos outros que estão na escola. Então, se ele sai de casa e já é um foco de contágio, e como nós falamos em criança, nós falamos de um grupo assintomático, que é uma característica própria dessa faixa etária. Então, nós temos que ter essa postura. Então, conto com a colaboração das famílias para nos ajudar nesse sentido, que a gente possa fazer da melhor forma possível. Muitas vezes vai acontecer, e lógico que algumas pessoas vão ir contra o que eu vou falar agora aqui. Muitas vezes vai acontecer porque os pais, entre aspas, que não aguentam mais todas as crianças na casa. Certo. Vai acontecer de, mesmo tendo algum familiar com Covid, a criança ir para a escola. Isso é lamentável. É lamentável, porque neste momento nós precisamos de um compromisso de conscientização. Isso, infelizmente, a gente escuta no dia a dia que isso é possível. As pessoas vão dizer, assim, que isso não vai acontecer. Se isso não acontecesse, nós vemos na rua. Sim. Pessoas com Covid transitando em supermercado, em todo lugar. Isso, quer dizer, consciência o povo não tem. A maioria, uma grande parte não tem. Uma parcela não tem. Mas nós precisamos que as famílias, por favor, nos ajudem nesse sentido, porque será um prejuízo imenso, será um prejuízo muito grande, e este momento é um momento de conscientização, um momento de termos um trabalho solidário, um trabalho comunidade, é a comunidade de Arapoti voltando para a escola com as suas crianças. E para isso funcionar, não adianta nós escrevermos protocolos bonitinhos, não adianta nós fazermos isso da escola para dentro e cobrar com rigidez os compromissos da equipe e tudo mais, e cuidar das crianças lá dentro, se vier de fora, não tiver essa parceria. Precisamos, e eu imploro às famílias que nos ajudem nesse sentido.
E assim, beleza, alguém quebrou, como eu pedi para os professores e como disse, fizeram uma denúncia de que nós não cumprimos numa unidade e temos que ser cobrados por isso, porque se não foi cumprido é porque alguém não está levando isso a sério e tem que levar a sério, é responsabilidade. A mesma coisa eu peço para as famílias. Algo não está sendo feito, nós temos possível, enfim, seja lá qual for a situação, encaminhe um recado para as direções das escolas dos seus filhos, encaminhe para a secretaria, porque nós automaticamente vamos acionar a vigilância. A vigilância terá que cuidar disso para nós, vai ter que acionar. Enfim, são maneiras hoje, infelizmente, se nós não fizermos assim, nós não vamos sair desse fantasma, desse momento triste. Então nós precisamos avançar. Secretário, um grande problema, isso independente da Covid, a carona em ônibus escolar. Independente da Covid, isso já é um problema que todo início de ano letivo, todo início de ano, é uma discussão e é uma confusão, porque aí entra vereador, entra prefeito, entra todo mundo, porque cede para esse, não cede para aquele, faz isso, não faz aquilo. Com o Covid, a coisa ficou pior. Como vai ser feito esta fiscalização? Primeiro que não tem acordo. Não há acordo. Eu com o prefeito eu já disse, ele falou, não, segue a regra e pronto. Semana passada, na conversa com os vereadores, eu pedi aos vereadores, houve a pergunta, vai dar carona? Não. E pedi a eles, falei, vocês representam o povo, vocês estão na rua ouvindo o povo, vocês trazem as demandas, as necessidades, enfim, os questionamentos, o que pode, o que não pode, como fazer, como não fazer, o que vocês podem, pedem respostas em várias demandas. E a vida é assim, porque o vereador é aquele que está diante do povo, enfim, ele tem que cobrar. Mas eu pedi a eles, por favor, diga para as pessoas que nós não podemos, não devemos e não daremos carona dos nossos ônibus. Primeiro, é irregular no dia a dia. Isso não é correto. Segundo, hoje, neste momento de pandemia, eu tenho uma agravante para isso. Eu tenho 2 irregularidades com carona dentro de um ônibus. O ônibus só tem 2 alunos. 2 erros. Eu tenho uma irregularidade da permissão do transporte e eu tenho uma irregularidade de pessoas estranhas dentro do contexto. O aluno eu sei quem é, de onde veio e como veio. Eu não tenho controle sobre o carona. Mas é o pai do aluno. Não pode. Mas às vezes a pessoa... Gente, lamento. E eu reforcei isso no treinamento com a vigilância, com os motoristas, insisti. Não vão trazer, porque nós vamos ter problemas se nós fizermos isso. Nós não podemos fazer, nós não podemos, por um respeito às pessoas que fazem uso dos veículos de transporte escolar, que são os nossos alunos. Eu falei para o próprio motorista, você está se expondo quando você começa a dar carona a estranhos. O motorista sabe disso. Então, por favor, pais. E até eu disse, põe nas costas do secretário. Se alguém vai ter que ser o chato, alguém vai ter que ficar com o ranço deste momento, a responsabilidade minha, mas não é por um capricho meu. Eu estou baseado em 2 leis. Primeiro que não é correto, do ponto de vista legal, o transporte escolar dando carona. Segundo, neste momento, que é o principal, zelar pela vida, pela saúde e bem-estar das crianças e, consequentemente, de toda a comunidade escolar. Então, não há acordo, não há meio termo para que isso possa acontecer. E se estiver alguém quebrando esta regra, por favor, nos informe. Tem o canal aqui, já avisei os vereadores, por favor, faça chegar nas suas escolas, faça chegar à secretaria, porque nós vamos tomar providência. Os motoristas estão orientados, é proibido dar carona. Secretário, alguma situação assim que o senhor queira falar, da volta, quais as séries que vão voltar, como que vai ser 50%, vai ser como está sendo lá no estadual, uma semana
essa turma, outra semana é essa outra turma? Como que vai funcionar? Bom, primeiro assim, o aluno vem para a escola 15 dias, né? Ele vem uma semana, outra ele fica em casa. Uma semana ele fica em casa. Por que isso? Porque na outra semana vem a outra parte da turma. Então as escolas vão se organizar para essa volta, para que a gente possa ter, respeitando o distanciamento estabelecido pela vigilância, por todos os protocolos, desde o Ministério da Educação, das secretarias do Ministério da Saúde, as secretarias responsáveis no Estado e as nossas também aqui. Então eles terão aula de 15 em 15 dias, ok? Isso até quando? A gente queria que daqui um mês e pouco a gente estivesse com todos os alunos da escola, mas muito provavelmente isso vai fechar o ano, com esse processo. E outro detalhe importante, não voltam todos de uma vez. Então agora no dia 9, já daqui uma semana e pouco, né, menos de 15 dias, nós teremos nas nossas unidades escolares os 5º e os 4º anos voltando. Então os pais saberão pelos comandos das escolas quais alunos voltarão no dia 9, e aí na semana seguinte inverte, a outra parte da turma vem e aqueles que vieram na primeira semana vão ficar em casa. Nós vamos ter 2 semanas, até o dia 23, nós vamos ter essas 2 semanas para que a gente possa perceber como as coisas estão indo, né? Como está girando o processo, o que deu certo, se tem alguma coisa para ajustar no protocolo, apenas com essas 2 turmas. Muito bem. A partir do dia 23, vem o 3º ano também. Então, nós já entramos com o terceiro ano né, que seria a série em si. Então, nós temos uma turma a mais dentro da escola. Também no mesmo formato. Vem a metade, na outra semana fica em casa e outra metade e assim por diante. No dia 30, uma semana depois, vem o 2º e depois no dia 8/9 vem o 1º. Então a gente vai fazendo isso aos poucos para ir aprendendo. No primeiro momento, nós estabelecemos que o G5, o pré-1, pré-2, pré-3, né, eles voltariam lá a partir do dia 13/9. A ideia. Dependendo do andar, nós podemos até puxar, alterar alguma coisa aí, pode ser que a gente faça alguma alteração nisso, mas a princípio é isso. E o pré-1 voltaria no dia 4/10, já em outubro. Por que a gente vai trazer esses menorzinhos? Contato com a escola, conhecimento, retomar a vida escolar, para terminar o ano dentro da escola, né? Então, nesse formato. Então, não sei se ficou claro, né? As datas, depois eu posso deixar contigo aqui, porque você quiser, querendo, você pode publicar, né? A gente está pondo isso no site, nós estamos pondo nas redes, as famílias vão fazer serão informados. Uma questão importantíssima, gente. Independente do que a família vai optar, veja bem, nós vamos voltar, meu filho tem que ir para a escola? Não. Ninguém é obrigado a fazer nada. Seria até injusto, depois de ficar um ano proibindo da criança ir para a escola, chegar agora, você tem que ir. Não, haverá uma opção, a família pode optar. É claro que nós não vamos poder fazer um atendimento como nós vamos fazer com as crianças que vão para a escola. Vão ter contato com o professor, vão ter revisão de conteúdos, vão ter conteúdo sendo, né, passado pelos professores. Uma proximidade com o ritmo normal da vida. Os outros ficarão em casa num mecanismo parecido com o que está sendo feito hoje. Vão ter que se virar mais sozinhos, de novo, mais uma vez com as famílias. Independente, se o pai optar para o filho vir, o pai vai assinar um termo de responsabilidade que o filho vem. Esse aluno vem mediante uma série de condicionadores que as famílias terão que também se comprometer para trazer para o filho vir para a escola. Ferir temperatura, se tem alguma alteração na saúde, uma dor daqui, uma coisa, seja lá, aqueles sintomas, né, comuns, a família vai segurar o filho, vai comunicar à escola que o filho não veio em função disso e, melhorando, entra no ritmo normal. Só uma pergunta. Diga. Como os pais aferir temperatura? Nem todo mundo tem esse é o risco que a gente corre, né? Também, infelizmente, tem essas questões. Aí a gente vai verificar, dependendo da situação. Neste primeiro momento, a minha preocupação está mais com o transporte, e que nos próximos dias já também teremos o termômetro.
porque os demais eles vão aferir a temperatura no portão da escola, né? Então, na entrada da porta da escola, pá, vai fechar, então ele não vai entrar na escola se tiver com a temperatura alterada. Nenhum aluno vai entrar na escola porque vai ser medido. Nós estamos montando uma equipe com apoio, agora alguns estagiários que também virão para as escolas a partir da semana que vem, para nos dar apoio também nesses detalhes, nesse sentido de controlar mesmo. Tivemos uma questão importante para os professores. A saúde tinha alguns aventais que vieram de uso, de procedimentos deles, que são de proteção, e que para a saúde vieram inadequados, o fornecedor era muito mais complicado para ele recolher e repor. Ele fez a reposição e disse, esse eu não vou recolher, vejo que vocês podem aproveitar. Então encaminharam para nós estamos fazendo uma distribuição de, acho que dá uns 1.500 aventais, produto de qualidade, um material bom para nós, para os professores que quiserem ter um apoio mais de proteção, né, podem usar. E aí alguns professores, eu posso usar o protetor facial? Pode, porque nós não vamos recomendar o obrigatório de uso, mas uma coisa é certa, se estiver com o protetor, independente de estar ou não estar, a máscara tem que estar presente. Máscara é intocável. Máscara é necessário, e mesmo depois da segunda dose, lembrando que nas escolas, todos os profissionais, mesmo após a segunda dose, né, nós escutamos aí hoje diariamente alguns países repensando esse abolir de máscara, repensando a máscara, me parece um adereço meio que vai a longo prazo na nossa vida. Porque na verdade a vacina não diz que a pessoa não contrai o vírus. Ela vai contrair de uma maneira mais, assim, não, que ela não vai ficar tão doente, não vai precisar, né? Mas ela pode transmitir, continuar transmitindo. Enfim. Então, como o senhor falou, a máscara, eu acho que é intocável. Não tem como hoje. Profissional nosso da educação, por favor, vocês sabem, já falamos e vai ser repetido isso diariamente para todos nós. Nós não vamos trabalhar sem máscara em momento nenhum, enquanto nós não tivermos uma garantia de saúde, de país, de visão de que realmente não precisamos mais. Aí a gente pensa no assunto, mas neste momento não há acordo. E tem um outro complicador, que nós não sabemos ainda como vai ser aí essa nova cepa. Sim. Como que vai ser a situação aí. Tudo bem, foi vacinado, teve até um bom resultado, porque diminuiu, né, os casos, diminuiu os internamentos, mas tem uma nova cepa, né? Sim. É que é um desafio a mais, né? É um desafio a mais. Mas assim, estamos firmes, seguros, conscientes de que as coisas os procedimentos estão preparados, né? Enfim, não vai faltar álcool nas salas, nas escolas em geral, não vai faltar álcool, ninguém não pode entrar na escola sem ter a temperatura conferida, seja lá quem for, apareceu o secretário, terá que conferir. Não importa quem, se é o prefeito que vai visitar uma escola, e que aliás até não é nem hora para fazer visita em escola, não é nem recomendável, mas por uma situação, se eu, secretário, estiver lá na Zizi, a diretora terá que cobrar de alguém que está na porta medir a minha temperatura. Esse é protocolo a ser seguido. Então, o que a gente pede com as famílias, evitem ir para a escola. Que a escola não tem como ficar recolhendo pessoas para lá, para a escola, atendimento nesse sentido. É um momento que a gente vai poder dar atenção para as crianças e agora a gente vai ter que ficar com muita atenção às crianças para que elas realmente sigam procedimentos protocolares. Estivemos conversando como um professor de educação física vai trabalhar com as crianças, as delimitações obrigatórias, que tipo de atividade ele vai poder desenvolver, enfim. E é claro, como diz a equipe da vigilância, o professor de educação física, ele não vai fazer atividade de uso de qualquer material coletivo, não tem como. Não tem como, você vai ter que fazer atividades em que a criança, se tiver que usar algum material, ele vai ter que usar material que não será passado para um terceiro.
E terminou a aula, vai ter todo um processo de higienização. Então, assim, sendo criativo, não faça aulas que dependam disso. E mais? O que o senhor queria mais deixar aí para a população, Bom, no geral? Geral, assim, Sr. José, fora essa questão da pandemia, eu acho que nós estamos com muita esperança, né? Umas ideias interessantes. Estamos em processo de análise já do layout. Estamos discutindo uniforme escolar para o próximo ano. E eu preciso apressar, porque se eu não resolver isso até setembro, eu não consigo entregar no começo das aulas. Existe toda uma demanda de contrato. É um contrato que envolve quase 3.000 uniformes, então é muita gente. Mas nós estamos com um projeto legal para isso. Entregaríamos, no primeiro momento, nós estamos pensando de entregar uma calça, uma bermuda, e a das meninas, que seria aquela sainha bermuda, entregar 2 camisetas, 2 pares de meia, um tênis bem desenhado, um tênis bem confortável para as crianças, e a jaquetinha do agasalho. Está no projeto isso, pelo menos isso nós queremos, é um compromisso que o prefeito tem pedido e a gente tem buscado recurso para tal. Que mais? Estamos com os projetos regularizando todas as escolas, no sentido de que as escolas sejam reformadas de forma correta, atendendo às demandas de acessibilidade, atendendo às demandas das questões de saúde, de cozinhas, armazenamento de alimentos. Estamos fazendo, nós devemos começar em pelo menos uma unidade de uma forma mais ampla a reforma ainda neste semestre. Nós deveremos começar, sem afetar o que as crianças da unidade percam, se preciso for. Temos aí um projeto já começando a pensar nas organizações para matrículas, a escola Helena, a unidade CMEI Helena, para 150 novas vagas, 156 vagas para ofertar, que atenderia a nossa demanda. Hoje se fala muito, mas hoje demanda efetivamente nós temos menos, nós temos 152 solicitações de vagas para as nossas creches. Então a Helena, a partir do começo do ano, estará toda ela funcionando. Só para as pessoas entenderem, a Helena que a senhora fala é a creche lá do Aratinga. É o mesmo, é o Aratinga. Eu esqueço desse histórico, é a creche do Aratinga. Então nós vamos ter aí, nesses próximos dias, a gente vai dar a ideia de começar a fazer um trabalho forte em cima do Vó Rosa, já neste semestre, e no começo do ano que vem, as 156 vagas. E aí temos uma demanda humana, e aí nós estamos vendo com a administração, porque este ano eu não consigo abrir PSS por questões jurídicas, por questões daí, dos impeditivos, e muito menos concurso, mas nós vamos abrir concurso para o próximo ano, PSS, para atender essas demandas. E alguns projetos de melhorias de algumas questões de móveis, que nós já temos licitações encaminhadas, alguns móveis, principalmente de refeitórios das nossas unidades, alguns que estão meio já prejudicados, já bem desgastados, colocando algum material de qualidade para que tenha, além de ser um material de qualidade, que tenha durabilidade. Então, investir num material bom para durar, ser de fácil higienização, porque hoje a gente tem que pensar o material que vem para uma unidade escolar, além da durabilidade, de ser algo de bom gosto, tem que ser fácil de higienizar. Porque a higienização hoje é um ponto que, se antes nós tínhamos que ter preocupação, agora nós temos um fantasma imenso. Enfim, são esses projetos, estamos revendo algumas questões de organizações, temos alguns projetos, eu comentei contigo aqui em off no começo, umas ideias para trabalhar juntamente com as outras questões aqui do município, que no momento mais oportuno e no momento que as coisas estiverem delineadas, encaminhadas, a gente vai estar partilhando e com prazer virei aqui para falar também sobre isso. Secretário, uma situação, já que o senhor falou aí a cozinha, a questão do kit alimentação. Vai voltar às aulas, entre aspas, acabaria o kit. Mas, nesses próximos meses, não são todos que voltam.
o aluno fica lá uma semana e uma semana em casa. Como vai funcionar? Colocando o senhor em uma situação, como vai funcionar a questão do kit de alimentação? Como o senhor falou, provavelmente o segundo ano só em setembro, o segundo e o primeiro ano praticamente em setembro. Como que fica essa situação? No primeiro momento, porque assim, a gente lida com essas questões conforme o recurso permite, né? A partir do momento que eu abro merenda nas unidades escolares, eu começo a tirar o recurso que antes eu tinha para os kits. Neste primeiro momento, nós não temos previsão de entrega de kit a partir do último que vai ser entregue agora. Nós não temos previsão de dar continuidades porque nós não temos condição de suportar isso no orçamento. Não temos como fazer isso. Mas nada impede de uma análise, o que eu disse para a equipe, enfim, conversando com o prefeito, que a gente vai estudar o que é possível. Entendo e não deixa de ser uma preocupação que quando nós sentamos diante disso, eu fui um dos primeiros a dizer o que vamos fazer com aqueles que não vêm para a escola em momento algum e quando não vêm. Isso está também sendo visto, mas num primeiro momento não temos previsto a entrega de kit a partir de então. Ok? Agora, estamos estudando. Não deixo de deixar claro aqui para vocês que estamos estudando para ver se conseguiremos achar um caminho, uma brecha, enfim, estamos correndo atrás de recurso para isso. Isso não poderia ser, no caso, pago com o dinheiro que vem para a Covid? Não sei, aí por enquanto, porque nós temos que verificar se eu vou conseguir ter esse respaldo. Eu já mandei para o jurídico uma consulta a respeito que eu preciso de resposta para isso. Ainda não tive porque é muito complexo, né? Das complexidades de uma volta às aulas, uma das primeiras coisas, acredite, uma das primeiras questões que quando nós voltamos para as aulas foi essa pergunta: e o kit de alimentação? Veio essa pergunta. Nós estamos analisando, gente, mas num primeiro momento eu digo para vocês que há um não aqui. Se eu conseguir reverter, né, que Deus nos ajude a achar saídas e tal, eu já pedi assessoria ao jurídico para nós verificarmos o que é possível fazer. Então tá aí, mais alguma coisa? Não, assim, gente, eu digo para vocês, é complexo, como eu falei num dado momento, é sim, mas nós, a minha equipe, falei para os vereadores esse dia, nós estamos muito esperançosos, nós estamos muito confiantes, nós estamos certos de que o desafio está aí, mas nós estamos caminhando na direção de soluções. Confiem, a escola vai cuidar dos seus filhos e se alguém ousar a não fazer aquilo que está estabelecido, nos aponte, nos levem essas informações, porque pode ser que alguém não se atente totalmente, mas eu acredito que não haverá isso, porque a escola está preparada. Todas as unidades escolares estão preparadas, houve treinamento de treinamentos, de novo, e vamos fazer quantas forem as vezes. Então eu digo para as famílias, fiquem tranquilas, tenham confiança, e assim, coloquem nas suas orações, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê essa serenidade, essa percepção, essa lucidez para enxergar. Se tiver alguma coisa para ir corrigindo, a gente corrigir da forma correta, conduzir da forma correta. E vamos fazer, vai dar certo, temos certeza que vai, e agradeço muito pela confiança, agradeço pelo envolvimento dos servidores da Secretaria de Educação, em especial, os motoristas, ontem, né, dia dos motoristas, então tem um grupo grande de pessoas, estão assim animados para voltar. Nós estivemos conversando novamente com eles nessa semana passada no treinamento e queremos fazer da melhor forma possível, com calma, com confiança, com muita segurança, respeitando todos os procedimentos que temos que respeitar. Se houver atraso de um ônibus, eu não vou me preocupar se esse atraso for em função de cuidar de pessoas, cuidar das crianças. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade e mais uma vez as famílias, obrigado pela confiança em todos nós, a toda a nossa equipe,
E qualquer dúvida, por favor, secretaria não tem porta, a secretaria tem um corredor ali que se abre para diversos departamentos que podem nos ajudar, por favor, nos procurem, tragam as preocupações, as angústias, se elas existirem, e vamos trabalhar. Muito obrigado. VP News. Participe enviando sugestão de matérias ou denúncias pelo WhatsApp 43 99914 0404. VP News. Fazendo parte da sua vida.